A sabatina tem como objetivo conhecer os projetos do plano de governo dos candidatos a prefeito do município de Theobroma, com foco nas propostas voltadas para os servidores públicos municipais e plano de governo. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma, senhor Zilomar Rodrigues Antunes, agradece desde já o comparecimento de todos aqui do município de Theobroma, agradece o apoio recebido pela Polícia Militar do município, da direção da Escola Estadual Primavera, por ceder o local para a realização deste importante evento. Para a realização deste evento foram encaminhados documentos com todo o regramento e convite com horário, local marcado para ambas as coligações, ambos os candidatos a prefeito de Theobroma. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma nomeou um mediador neutro, preferencialmente alguém com experiência em mediação de debates ou sabatinas, para conduzir o evento e garantir que o tempo seja rigorosamente respeitado. O mediador nomeado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma é o jornalista, proprietário do site de notícias Portal RM, professor, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru-Sindismuge e tesoureiro da Central Força Sindical de Rondônia, Força RO, Robert Takeshi Murakami. Sou eu que vos fala neste momento. Uma satisfação, um prazer estar aqui, presidente Zilomar, em este evento importantíssimo. Grato pelo convite. Antes de nós passarmos a explicação do regramento a todos que estão presentes, nós vamos assegurar o direito de resposta a ambos os candidatos quando do início da atividade que é a sabatina com os candidatos. Para o direito de resposta que é assegurado, é avaliado por uma comissão formada por 5 integrantes, um representante de cada coligação e 3 servidores do município, ou seus representantes dos servidores. O tempo de direito de resposta é de 2 minutos, sem direito a réplica ou tréplica. E neste momento, quero convidar os 3 representantes dos servidores públicos municipais de Theobroma, que fazem parte desta comissão de avaliação a direito de resposta. Convido para tomar o assento o Dr. Anthony Henrique Webler, que é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma. Convido, que também é representante dos servidores públicos municipais, parte da comissão que irá avaliar o direito de resposta, Márcio Simão dos Santos, que é o 2º tesoureiro do sindicato. Márcio. Convido para fazer parte também aqui da comissão de direito de resposta, representante dos servidores públicos municipais de Theobroma, senhor Délio Campos Cordeiro Júnior, que é delegado sindical. Convido, neste momento, ela que está representando a coligação Um Novo Tempo, Uma Nova História, do candidato a prefeito Cláudio Santos, a doutora Sueli Leite Viana Vandal. Conforme documento expedido e encaminhado a ambas as coligações, neste momento, convido o representante da coligação. Os trabalhos continuam do candidato
candidato a prefeito Giliardi Gomes. Neste momento, passo o convite aos candidatos a prefeito de Theobroma para tomar o seu lugar na sabatina. Foram encaminhados documentos com regramento, com convite para ambas as coligações. Convido neste momento o candidato a prefeito Cláudio Santos, do União Brasil, da coligação Novo Tempo, uma nova história. Neste momento, convido o candidato a prefeito Giliardi Gomes, do PSD, da coligação Os Trabalhos Continuam. A sabatina Sindismute com candidatos a prefeito de Theobroma no ano de 2024 novamente volta a fazer história no município de Theobroma, para que nós possamos recordar um pouco da história dos debates políticos do município. Em 2004, o município de Theobroma teve a satisfação de ter aí um debate entre os candidatos à época de 2004, João Batista, Adão e Pedro Capixaba. Já em 2008, o município de Theobroma viveu novamente este momento importantíssimo para a política local, que foi um debate entre os candidatos lá em 2008, com os candidatos Lima, Nádia, Ivan Tavares e tivemos o outro, o Pinha, não é isso? Pinha, muito bem, em 2008. E após vários anos, com o empenho do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma, nós contamos mais uma vez com esta oportunidade que faz história na política theobromense, com a sabatina com os candidatos a prefeito do município de Theobroma, Giliardi Gomes e Cláudio Santos, do União Brasil. Giliardi Gomes, do PSD, e Cláudio Santos, União Brasil. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma confirma até o momento nenhum recebimento de documento oficial com justificativa da ausência do candidato Giliardi Gomes, do PSD, nesta sabatina ocorrida no dia de hoje, 30 de setembro de 2024. O que desta forma seguimos conforme o regramento encaminhado para ambas as coligações. Repito, até o momento, nenhum documento oficial foi encaminhado para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma com a justificativa da ausência do candidato Giliardi Gomes, do PSD. Seguimos desta forma, conforme o regramento estipulado e encaminhado para ambas as coligações. A sabatina tem como objetivo conhecer os projetos do plano de governo dos candidatos a prefeito do município de Theobroma, com foco nas propostas voltadas para os servidores públicos municipais e planos de governo. O formato do evento foi desenvolvido da seguinte forma: em 1, 2, 3, 4, 5 blocos, da qual eu passo a explicar a partir de agora. Cada candidato terá 3 minutos após o sorteio para expor sua biografia e ações que
desenvolveu no município, é o primeiro bloco. No segundo bloco, perguntas colhidas dos funcionários públicos e eleitores pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma estarão em um recipiente, este daqui na minha frente, e o mediador irá retirar uma pergunta por vez, no total de 10 perguntas, e por ordem de sorteio, o candidato irá responder a mesma pergunta que será feita para o outro candidato. Cada candidato terá 3 minutos após o sorteio para expor suas ideias e responder as perguntas sem direito à réplica ou tréplica. Já o terceiro bloco, cada candidato, após sorteio, poderá realizar 3 perguntas por vez ao outro candidato sem direito à réplica ou tréplica. O tempo da pergunta é de até 1 minuto e o da resposta é de até 3 minutos. Já o quarto bloco, cada candidato, após o sorteio, terá o tempo de 10 minutos para expor suas propostas contidas no plano de governo. Quinto e último bloco. Cada candidato, após sorteio, terá o tempo de 3 minutos para as considerações finais. Não serão permitidos xingamentos, ofensas ou qualquer outra situação vexatória durante as apresentações. Em caso de infração, o candidato será advertido e poderá ter seu tempo de fala reduzido ou cancelado. O direito de resposta: será assegurado o direito de resposta, que será avaliado por uma comissão formada por 5 integrantes, esta que nós acabamos de formar neste momento, um representante de cada coligação e 3 servidores do município. O direito de resposta deve ser solicitado imediatamente após a ocorrência e a comissão decidirá sobre a pertinência do pedido. O tempo de direito de resposta é de 2 minutos, sem direito à réplica ou à tréplica. Eu vou agora mostrar para o público e desde já peço a compreensão de todos, lembrando que este é um evento importantíssimo, histórico para a política theobromense, e eu conto com a colaboração de todos para que possamos ter aí um evento agradável a todos. Bom, explicando a todos os presentes, nós são 2 candidatos, Giliardi Gomes, do PSD, coligação Os Trabalhos Continuam, e Cláudio Santos, União Brasil, da coligação Um Novo Tempo, Uma Nova História. Eu tenho aqui 2 papéis, cada um com o nome de cada candidato. Tenho aqui um envelope, mostrando a todos que está vazio, tá? Eu vou colocar estes 2 papéis com os nomes dos candidatos, da qual serão aqui sorteados para que nós possamos conduzir de acordo com o nosso regramento. Vamos então dar início ao primeiro bloco. Cada candidato terá aí 3 minutos após o sorteio para expor sua biografia e ações que desenvolveu no município. Ok? O outro microfone está ok? Vou precisar do outro.
Ok, beleza. Ok, beleza? Só para regular o som aí. Tá bom? Beleza, ok, ótimo. Bom, então vamos dar início ao primeiro bloco. Vou fazer aqui, como eu disse, um sorteio. Coloquei os dois envelopes, estou misturando tudo aqui, vamos sortear. O candidato sorteado foi Giliardi Gomes, do PSD, coligação Os Trabalhos Continuam, com um tempo de 3 minutos para expor a biografia e ações que desenvolveu no município. Como nós não tivemos a presença do candidato, até para ganharmos tempo, o outro candidato, todos já sabem, nós temos apenas dois, é o candidato Cláudio Santos, do União Brasil, coligação Um Novo Tempo, Uma Nova História. Peço à comissão que me ajude aqui no tempo, para que nós não possamos estourar os tempo limite de cada bloco, ok? Assim só me dá um aviso, que eu já aviso também o candidato aqui também, porque senão, político vocês já sabem, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte, candidato Cláudio, 3 minutos para expor a sua biografia e ações que desenvolveu no município. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, nesse dia tão importante, dia memorável para o município de Beltrama, um momento democrático em que nós vamos debater sobre os projetos dos próximos 4 anos do município de Beltrama. Quero saudar e expressar os meus respeitos a toda a comissão organizadora, o sindicato dos servidores públicos do município de Beltrama, a pessoa do Zilomar, que é o presidente, os demais membros da comissão, Robert Murakami, que é o nosso mediador nesta noite, doutor advogado que me falha a memória aqui agora, doutor Anthony, representante jurídico do sindicato, doutora Sueli, a nossa representante jurídica também nesta noite. Eu sou o Cláudio Miraus dos Santos, conhecido por Cláudio Santos. Chegamos em Beltrama, não existia ainda Beltrama na década de 80, né, quando nós mudamos para a nossa propriedade aqui próximo, 6 km, na 601, tempos difíceis, e de lá para cá nós viemos lutando, adquirindo espaço sobre o sol, né? Família de 7 filhos, Dona Maria está aqui ainda, graças a Deus, nos acompanhando nessa noite, agora com todas as limitações de saúde, a minha mãezinha. Somos 7 filhos, a minha mãe viva, meu pai já é falecido, já faz 12 anos, tenho 4 filhos, Stephanie, Karen, Stephanie, Pedro e a Laura, e a Dona Débora, que é a comandante lá de casa, está aqui nos acompanhando também, a pessoa que nos dá um suporte, a pessoa que tem sido o âncora, né, que nós precisamos, aquele ponto de apoio que nós precisamos, está aqui, a Dona Débora. Somos de uma família tradicional desse município, também casei com a família Machado, né? Tem o senhor Jota, nosso eterno vereador, secretário de saúde, que foi secretário de agricultura desse município, que é o meu sogro, e está aqui também nos acompanhando meus familiares, né? Familiares, parentes e amigos, sobrinhos, né? Cunhados, estão aqui nesta noite. Nós começamos na vida pública em 97, quando assumi a assessoria de comunicação, na ocasião a assessoria de imprensa dessa prefeitura. Eu tinha acabado de voltar para Beltrama quando mudamos para Janu, trabalhamos na FM do Povo por um bom período como radialista, e depois voltamos para trabalhar com Adão na ocasião em 1997, 98. Candidato, tempo. Já 3 minutos. Muito bem, gratidão. Pois muito bem, 3 minutos. Então este foi o nosso primeiro bloco da sabatina Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beltrama, com candidatos a prefeito. Vamos ao segundo bloco.
Neste bloco, perguntas colhidas dos funcionários e eleitores pelo Sindicato dos Servidores Públicos estarão aqui no recipiente e o mediador irá retirar uma pergunta por vez, no total de 10 perguntas. E por ordem de sorteio, o candidato irá responder a mesma pergunta que será feita para o outro candidato. Ou seja, eu vou sortear a mesma pergunta que, digamos, sorteada para um candidato, o outro vai responder a mesma pergunta. Então, seguindo a mesma lógica, vamos sortear o candidato que irá responder a primeira pergunta. Giliardi Gomes, do PSD, Coligação dos Trabalhos, continua. A pergunta, vamos sortear aqui a pergunta. A pergunta para o candidato Giliardi é a seguinte: como promover a geração de emprego e renda no município? Lembrando que o candidato tem 3 minutos, para expor as suas ideias e responder as perguntas sem direito à réplica. Como nós temos a ausência do candidato Giliardi, passo já, seria como está aqui no regramento, a mesma pergunta para o outro candidato. A mesma pergunta? Mesma pergunta: como promover a geração de emprego e renda no município? 3 minutos para a resposta. Prometo ser bem breve agora, porque nós vamos ganhar tempo. Nosso plano de governo foi preparado. Passamos a noite adentro preparando nosso plano de governo. E uma das grandes preocupações nossa é com relação à geração de emprego e renda verdadeiramente nesse município. O município que nós vimos que ao longo dos dias que vão se passando, estão perdendo a população por falta de oportunidades. Nós éramos quase 11 mil habitantes há 4 anos atrás, e nesse dia de hoje nós somos 8.113 habitantes. É um número, uma perda drástica, porque nós não temos essa opção de ofertar emprego e renda para as pessoas desse município. E nós vamos ofertar emprego e renda proporcionando ao produtor rural, lá no campo, a geração de emprego, dando condição para ele produzir. Quem me acompanha no Instagram percebe que logo agora à tarde publicamos uma alternativa que nós vamos criar, que é subsidiar pequenos cultivos, pequenas lavouras, subsidiar para que o produtor possa gerar emprego aqui no município. O comércio do município precisa ser aquecido, e nós não temos que inventar falar de trazer indústria ou trazer grandes empresas, porque nós temos um grande problema aqui nesse município. O índice de desenvolvimento humano, tendo em vista o alto número de geração de auxílios do governo, faz com que o nosso DH baixe muito. Então, dificilmente nós vamos ter empresas aqui. Nós temos que aproveitar o que nós temos aqui de melhor, que é o nosso povo, o nosso produtor rural, o nosso comércio local, que é trazendo para o comércio o aquecimento do recurso que precisa circular aqui. No mandato anterior nós trouxemos a folha de pagamento que era paga em Jaú, trouxemos aqui para o Banco Cicobi naquela ocasião. E agora com o advento do PIX, não se fala mais de recurso local. Mas nós precisamos fazer com que os nossos munícipes movimentem o comércio, aqueçam o comércio. Nós vamos criar a nossa folha de pagamento, um auxílio para os nossos servidores, criando o cartão local, o TEOcard. É um cartão que vai circular na rede local. Um auxílio que vamos criar específico para os servidores para essa finalidade, para que ele possa entrar no comércio local para gerar emprego. Esse recurso entrará na conta do servidor num cartão específico. Eu não estou falando do salário dele. O salário do servidor é dele gastar onde ele quiser. Esse recurso entrará numa plataforma exclusiva do município. Não terá efeito em Ariquemes, em Jaru ou Badalém, em qualquer lugar que seja. É um recurso para se gastar aqui. Lá no botequinho do Vale Encantado, ou lá no supermercado de Palmares, ou de Teobrão, onde quer que seja, dentro dessa rede municipal. Ele vai passar o cartão, um auxílio específico, e dessa forma nós vamos incentivar os nossos servidores a gastar o que ele recebe. Parte do que ele recebe aqui, para gerar emprego e renda nesse município. Candidato.
Vamos para a próxima pergunta. Vamos sortear aqui o candidato. Cláudio Santos, União Brasil, coligação Novo Tempo, uma nova história. Vamos agora no sorteio da pergunta. A pergunta é: qual será o incentivo à agricultura familiar na sua gestão? Tempo de 3 minutos. Estou preparado para isso. E vocês também viram que nossa rede social, quando fala da inseminação artificial, do melhoramento genético, bateu 16 mil visualizações. As pessoas estão vendo lá. Nós vamos trabalhar no melhoramento genético para poder melhorar a qualidade do rebanho, pouca terra, mais produção. Vamos investir no setor produtivo, trazendo os acadêmicos, fazendo parcerias com a Escola Agrícola, com o IFRO e com o Senar. E os acadêmicos do IFRO e das escolas agrícolas virão para cá, na qualidade de estagiários. Os últimos períodos do último ano de curso, eles serão selecionados e virão aqui para nosso campo, para trabalhar com o nosso produtor rural, dando orientação, colocando em prática aquilo que estão aprendendo lá. Dessa forma, nós vamos colocar técnicos no nosso campo, na nossa agricultura. A nossa Secretaria de Agricultura, no dia de hoje, se você chegar ali e pedir uma orientação, amanhã, se você for, pede orientação de que você precisa aprender a plantar cebola. Você não vai encontrar um que vai lhe orientar, porque não tem técnico. Nós vamos investir em técnicos na Secretaria de Agricultura, tecnologia do campo, vamos subsidiar os pequenos investimentos na agricultura. Eu fiz uma conta ainda ontem, visitando uma lavoura, onde o cidadão tem lá meio alqueire de produção, meio alqueire de área plantada. Ele planta tudo que você precisa no mercado e que não está encontrando mais hoje. Os supermercados hoje estão procurando produtores rurais que produzem quiabo, que produzem jiló, pimentão, enfim, essas coisas da feira que não está encontrando mais. Nós vamos subsidiar a custos baixíssimos, porque na casa de 8 mil a 10 mil reais custa um empreendimento de 50 por 50, meio alqueire, e que o município pode muito bem começar. Então vamos começar com 100 produtores. Vamos começar com 100 produtores subsidiando esse tipo de cultivo, para que a agricultura familiar possa ser forte aqui no município de Itabroma, para que esse povo possa vir movimentar aqui. E o que é que nós queremos com isso? Quando nós investimos nele, nós vamos exigir dele, do produtor, apenas uma coisa: que o recurso que ele ganhar, o recurso que ele movimentar, que ele gaste no comércio local. Dessa forma, nós temos uma agricultura forte e um comércio numa cidade forte. Nós vamos investir também no setor produtivo, na questão do calcário. No nosso tempo, não tínhamos ainda o bitrem, que foi uma aquisição do nosso mandato, mas nós já tínhamos lá na Cibrazen estoque de calcário para o produtor rural. Eu não estou falando mentira, porque aqui tem produtor que sabe disso. E hoje a Cibrazen está abandonada, não tem um grama de calcário para o produtor. Vamos abastecer lá a Cibrazen com calcário em abundância para poder produzir, porque as nossas terras estão já cansadas, muito ácidas, e precisa de correção e adubagem, para que você possa ter um tratamento, uma agricultura de qualidade, para geração de emprego também e renda no campo. Tempo, candidato. Bom, conforme o regramento, a mesma pergunta é encaminhada para o outro candidato, que é Giliardi Gomes, do PSD. Qual será o incentivo à agricultura familiar na sua gestão? Vamos a mais um sorteio. Candidato sorteado, Giliardi Gomes, do PSD, coligação Os Trabalhos Continuam. Vamos à pergunta. A pergunta para o candidato a prefeito do município de Itebroma, Giliardi Gomes, do PSD, é: qual a política de incentivo ao comércio local e instalação de indústria em Itebroma? O candidato tem 3 minutos. Como o candidato está ausente, já passo, como o nosso regramento estipula, a mesma pergunta para ambos os candidatos. Candidato Cláudio Santos, tempo de 3 minutos. Bom, com relação à indústria, a indústria vai onde tem produção. Se não tem produção, nós não temos que falar indústria, porque a indústria vai onde tem produto. E nós não temos, infelizmente, o único laticínio que nós temos já se fechou, a lotérica que nós tínhamos fechou, o areal que nós tínhamos ali também fechou, e nós não vemos o poder público desse município fazendo nada, de costa para tudo isso.
Nós não podemos falar de indústria enquanto não tivermos produtos para oferecer. Mas nós reunimos com o comércio há 15 dias atrás e nós apresentamos para o comércio dessa cidade o nosso plano de governo. Repito, acerca do cartão Telcard, é uma alternativa que nós temos para que parte do recurso desse município possa ficar. Mas nós vamos fazer também campanhas educativas para os aposentados, para as pessoas que recebem os auxílios do governo, campanha educativa com condição de premiá-los, de oferecer-lhes vantagens em alguns aspectos dentro de um programa que vamos criar para que eles possam movimentar o comércio. Os agricultores, os produtores rurais que receberem os incentivos do município, quer seja na aquisição, na implantação de pequenos cultivos, na implantação de criação de animais, que nós vamos oportunizar, nós vamos ter como contrapartida do produtor a movimentação do comércio. Toda a movimentação que ele fizer servirá como base de prestação de conta do que nós estamos investindo no município, investindo na propriedade. O município investe na propriedade e como contrapartida ele vem gastar no comércio. Essa é uma das bandeiras que nós estamos defendendo para aquecer o comércio. Uma outra coisa é trazer de volta a lotérica desse município que já se foi. Me falaram um dia desse, a lotérica é um empreendimento particular. Sim, é um empreendimento particular, mas cabe ao poder público movimentar. A Caixa Econômica movimenta milhões da conta do município nas suas contas da Caixa. E se eu, enquanto gestor desse município, não chegar a bater o pé, olha, ou você traz a Caixa para cá, ou eu retiro todo o meu dinheiro dessa instituição. Pronto, seria uma das primeiras conversas, um dos primeiros diálogos que teria que ter do poder público com o agente financeiro do Jaru. Pronto, seria o primeiro caminho, seria esse, o diálogo com a Caixa, dizer, olha, vocês abrem uma nova licitação para trazermos a lotérica, ou nós não vamos falar mais de recursos aqui nesse estabelecimento financeiro de vocês. Então, nossa bandeira é endurecer muito nesse sentido, para que a lotérica volte para cá, porque talvez somos um dos únicos municípios do estado do Brasil, ou de Rondônia, talvez sejamos o único que não tem uma lotérica disponível para os munícipes. E uma outra situação é o terminal rodoviário. Não vamos falar de terminal rodoviário, nós vamos falar de um ponto decente, adequado para embarque e desembarque de passageiros. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta. Vamos fazer o sorteio aqui dos candidatos. Vamos lá. Cláudio Santos, coligação Novo Tempo, uma nova história. Vamos ao sorteio da pergunta. Vamos lá. Como é que é? Frente ao grande número de processos contra a Prefeitura Municipal, existe uma dívida alta de precatórios do município com os servidores. Qual a forma ou alternativa para pagar estes pagamentos dentro do prazo? 3 minutos, candidato. A verdade é que eu sou bem sorteado nesse negócio. Quando eu assumi o mandato há 8 anos atrás, e eu estou aqui em frente a vários servidores que sabem disso, nós assumimos uma carga grandiosa de dívidas, de questões judiciais de servidores públicos, precatórios. Nós assumimos e demos conta. A maneira de resolvermos tudo isso é através do diálogo. É uma coisa que nós sabemos fazer muito bem. Nós sabemos porque os servidores desse município já experimentaram a nossa gestão. O diálogo prevaleceu e através do diálogo nós resolvemos os problemas dos servidores junto com o sindicato. Esse sindicato que está aqui mediando esse debate hoje, sequer era recebido no gabinete do prefeito e volta, nessa atualidade, volta de novo a acontecer a mesma coisa. Esse sindicato não tinha oportunidade de ter desconto em folha dos servidores e hoje também voltou a mesma coisa. E no nosso tempo, nós colocamos tudo isso em pratos limpos, resolvemos as questões, não tivemos um dia de greve nem de paralisação, tivemos as licenças-prêmio dos servidores todas liberadas, todas disponibilizadas, e nós vamos resolver esse problema. Não sei o quanto tem de precatórios no dia de hoje, mas uma coisa é certa, o diálogo prevalecerá e nós vamos dar conta de resolver. Quer seja no parcelamento, aquilo que deve parcelar, que deve parcelar, vamos pagar a 20 dias, mas o certo é que não vai ficar sem diálogo. O servidor terá toda a atenção
dessa administração futura que será nossa, porque vocês sabem que onde não há diálogo, não há entendimento. Prova disso é que na atualidade, há dias que os nossos servidores não têm mais o prazer, ou talvez o prazer de ser convidado, ou o desprazer para sentar à mesa para debater sobre os problemas das categorias. Vai ter diálogo, nós vamos resolver isso no diálogo. Muito bem. Conforme o regramento, a mesma pergunta encaminhada para o candidato Giliard Gomes, do PSD. Frente ao grande número de processos contra a Prefeitura Municipal, existe uma dívida alta de precatórios do município com os servidores. Qual a forma ou alternativa de pagar estes pagamentos dentro do prazo? Tempo de 3 minutos. Vamos ao próximo. Candidato Giliard Gomes, coligação, os trabalhos continuam. Vamos à pergunta. Bom, eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, né? Plano de carreira dos servidores. 3 minutos para o candidato Giliard, como está ausente. 3 minutos, a mesma pergunta para o candidato Cláudio Santos. Muito bem, quero ainda falar um pouco como essa pergunta é muito fácil de responder, respondo com 10 segundos. Eu quero aproveitar para falar da pergunta anterior. Ainda em resposta ao grande número de precatórios e dívidas com servidores. Na atualidade, a prefeitura está abarrotada de pessoas. Em função do período eleitoral, de abril para cá, salas que cabiam 2 pessoas, cabe 5 hoje. O certo é que após dia 7, acredito que boa parte desse pessoal será demitido. Então, se nesse período de abril até o dia 7 de outubro, se fizermos uma análise da quantidade de pessoas que entraram ali em função dos acordos, que eu tenho certeza que são acordos, daria já para adiantar boa parte dos precatórios que estão pendentes. Então, o certo é administrar com responsabilidade, não ficar fazendo da prefeitura como se fosse um mercado, um balcão de negócios para eleições, e administrar com responsabilidade e gerar, com certeza, fazer com que esse recurso público possa ser respeitado e certamente cumpriremos nosso compromisso. O plano de carreira está no nosso plano de governo. Até o mês de junho de 2025 estará aprovado, e pode ter certeza disso, porque eu tenho a informação que eu tenho. Esse plano já foi inclusive discutido já nas comissões. Faltou apenas o gestor ter um pouquinho de cuidado de assinar o projeto e mandar para a Câmara. Se isso é verdade, nós vamos cumprir. Se não for verdade, nós vamos sentar com os servidores e debater o plano de uma forma bem republicana, respeitando os direitos de todos, e vamos colocar para votar vamos já trabalhar para ser aprovado até o mês de junho de 2025. Vamos ao sorteio. Candidato Cláudio Santos, vamos à pergunta. Pergunta é a seguinte: como equilibrar as demandas da reforma da Previdência, a saúde fiscal do Instituto de Previdência e os direitos dos servidores? 3 minutos, candidato. É um assunto bem sério e relevante, tendo em vista que a Previdência, e eu quero rapidamente explicar o que acontece com a Previdência dos municípios pequenos, com todo respeito aos servidores que estão aqui, que são mais entendidos disso do que nós, mas a Previdência dos municípios pequenos, eu comparo com uma caixa d'água que está recebendo um cano de 25 polegadas, caindo água e saindo num cano de 100. Os municípios pequenos não têm mais o número de contratação crescente, um grande número de pessoas aposentando, e o certo é que vai haver esse desequilíbrio. Nós temos que cuidar da quantidade de seletistas, gerar mais emprego efetivo, cuidar para não ficar fazendo esse movimento de seletista, mais efetividade, mas com tudo isso, num longo ou curto espaço de tempo, essa bolha ela vai estourar. Isso é um perigo e nós temos que ter responsabilidade. Agora, essa questão da lei, faltou diálogo também. Faltou diálogo, os servidores foram pegos de surpresa.
não houve um entendimento com o sindicato e a Câmara rejeitou. O certo é que nós temos que ter responsabilidade nisso, trabalhar com responsabilidade, pé no chão, gerar o máximo possível dentro das normalidades, sem estourar o limite prudencial de folha, de efetivos, de acordo com as necessidades. O que está acontecendo é que nós estamos tendo muitos seritistas sendo nomeados e o quadro está sendo defasado e com isso vai faltar dinheiro. O que está saindo da caixa não é suficiente para poder, o que está entrando na caixa não é suficiente para poder cobrir o que está saindo, porque realmente o volume de recursos que está sendo descartado é muito maior do que o que está entrando. E uma outra situação são as histórias do passado, as histórias tenebrosas que levou o Instituto de Previdência a ter as suas perdas em função dos investimentos. Nossa gestão, se alguém disser que não cumprimos rigorosamente com o Instituto de Previdência, mente, porque fomos talvez um dos únicos prefeitos que pagou em dias o Instituto de Previdência, mantendo em dias com certeza, porque a saúde previdenciária do servidor depende da boa gestão e da responsabilidade do gestor. Seguindo o regulamento, a mesma pergunta ao candidato Giliardi: como ele equilibrar as demandas da reforma da Previdência, a saúde fiscal do Instituto de Previdência e os direitos dos servidores. Com tempo de 3 minutos. Vamos ao sorteio do próximo candidato. Cláudio Santos, vamos ao sorteio da pergunta. O adicional de insalubridade no município foi fixado sob a base de cálculo de R$ 1.212 no ano de 2022. Quais os compromissos do candidato com a atualização da base de cálculo e o retorno do cálculo sobre o salário base? Essa questão, aqui eu tenho certeza que os servidores da saúde lembram muito bem disso. Quando assumimos o mandato em 2017, a insalubridade era paga para quem era amigo ou era simpatizante da gestão. Não gosto desse, não paga. Não gosto daquele, paga 10, para quem paga 40. Nós regularizamos e moralizamos na época a questão da insalubridade. Quem são os servidores da saúde sabem muito bem disso. Fomos lá, contratamos empresa para fazer o laudo, para aferir quais categorias tinham direito de 10, 20 e 40. Naquela ocasião era sobre o salário base. Alguns entendimentos, aqui com 2 advogados, dizem que é sobre o salário mínimo. Então, naquela ocasião, nós discutimos sobre o salário base, que o salário base seria de acordo com o salário mínimo, aliás. Alguns dizem sobre o salário base. E naquela ocasião, nós discutimos sobre o salário mínimo. Eu entendo a necessidade de que acompanhe o salário mínimo. Se é essa a pergunta, não sei se foi essa a pergunta que a mim foi feita, o salário mínimo, porque está no base, o base dos servidores, infelizmente, sem o plano de carreira, muitos servidores nossos hoje têm base de R$800 e estão considerando que esse base é 800, não a complementação. Nesse entendimento, estão roubando dos servidores, porque o salário base corresponde ao salário mínimo, porque se o base está no 800, mas tem que fazer a complementação, ao meu ver, ela está sendo lesado o servidor e tem que ser corrigido isso. A mesma pergunta é encaminhada ao candidato Giliardi Gomes, do PSD. A coligação dos trabalhos continua. O adicional de insalubridade no município foi fixado sob a base de cálculo de R$ 1.212 no ano de 2022. Quais os compromissos do candidato com a atualização da base de cálculo e o retorno do cálculo sobre o salário base? No tempo de 3 minutos. Vamos ao sorteio do candidato. Candidato sorteado Giliardi Gomes, do PSD. Coligação dos trabalhos continuam. As perguntas estão aqui acabando, nós temos 3 perguntas apenas, um total de 10. Isso é grande. Para o candidato Giliardi Gomes. Referente ao valor que é pago aos funcionários da saúde, o auxílio alimentação, valor R$ 125. Porque a Câmara teve aprovação 700 para o quadro de funcionários prestadores de serviço,
Por que essa desigualdade? Pois somos no quadro de funcionários do município também, tendo em vista que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo o senhor Carlinho presidente, e os outros funcionários não têm esse direito, pelo Legislativo e Executivo. Por quê? Tempo de 3 minutos, conforme o regramento. Reforço a pergunta para o candidato Cláudio Santos. Referente ao valor que é pago aos funcionários da saúde, auxílio e alimentação, valor R$ 125. Por que a Câmara teve aprovado 700 para o quadro de funcionários prestadores de serviço? Por que essa desigualdade? Pois somos no quadro de funcionários do município também, tendo em vista que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo o senhor Carlinho presidente, e os outros funcionários não têm esse direito pelo Legislativo e Executivo. Por quê? Tempo de 3 minutos. Essa desigualdade eu quero entender. Aliás, eu não quero entender isso, mas eu penso que seja porque o atual gestor não gosta do servidor público. Esse é um ponto. R$ 125 foi uma conquista através de brigas. Na época eu era vereador, naquela ocasião, greves e via judicial. Foi ganhado esse direito de R$ 125 de auxílio alimentação. Na atualidade, hoje, esses R$ 125, acredito que ele não serve, não dá hoje para o servidor custear o café ao longo dos 30 dias. Está no nosso plano de governo, nós vamos elevar a R$ 500 o plano, o auxílio alimentação dos servidores. Não vamos ainda chegar aos 700, conforme está na Câmara, tendo em vista que a Câmara é um número menor de servidores, o município tem um número maior de servidores, mas eu prometo estudar sobre isso. Está no plano, nós garantimos aquilo que a gente entende que seja possível, aos R$ 500. Isso aí está seguro. Ganhando a eleição 2025, mês de janeiro, nós já pagaremos os R$ 500 de auxílio alimentação. Pode ter certeza disso. Vamos ao sorteio do candidato, novamente. Candidato Giliard, PSD, Coligação dos Trabalhos. Continua, temos apenas 2 perguntas. As 2 últimas perguntas. Pergunta ao candidato Giliard Gomes, do PSD, Coligação dos Trabalhos. Continua. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina um limite de 51% do gasto da receita corrente do município com a folha de pagamento dos servidores. Quais as estratégias para amenizar os impactos e como aumentar a arrecadação do município? Com tempo de 3 minutos, como nosso regramento, a mesma pergunta será feita ao candidato Cláudio Santos. Se for 51 já está estourado, porque ela está 51, alguma coisa. Se for 51, a folha do município já está estourada, vai ser 54, 52. Então pronto. Já está em quase 52%. Isso é um reflexo do que eu falei agora há pouco. No mês de abril, entrando no período eleitoral, nós vimos a crescente contratação de pessoas para ocupar cargos aqui na prefeitura. Lugar que tinha 2 servidores, tem 5, e enfim, acredito que após o período eleitoral deve ser exonerado um monte porque não consegue fechar a conta. Mas isso faz parte do processo de irresponsabilidade fiscal, não de responsabilidade. Nós teremos que trabalhar com responsabilidade, porque uma ação dessa prejudica muito a saúde, que falta medicamento, prejudica a falta de transporte adequado, prejudica a falta de apoio do setor lá no educacional. Nós temos hoje escolas aqui no município que foi classificada entre as piores escolas do estado de Rondônia, é lá de Palmares. Então são ações desse nível que prejudicam. E aí nós podemos fazer uma reflexão: o que é que está bom nesse negócio? Porque se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos levar o município para realmente um problema fiscal. E depois você não consegue voltar. Quando você começar a entender os problemas que estão acontecendo ao seu redor, você vai tentar corrigir, já é tarde demais. Então a responsabilidade fiscal é uma bandeira que nós vamos carregar. Vamos carregar com muita responsabilidade, porque sabemos que inclusive ela reprova as contas do gestor. E nós teremos que terminar o mandato com a cabeça erguida,
com a satisfação do dever cumprido. Aliás, durante toda a nossa gestão, não respondi um processo sequer da Justiça em função de questão administrativa. Tivemos um problema no nosso mandato, que foi coisa de lá no passado, era chefe de gabinete, ação de um prefeito anterior ao nosso, na ocasião, e isso resultou no problema da perda do mandato dos últimos 6 meses da gestão anterior. Mas da nosso mandato, na nossa gestão enquanto prefeito, não respondemos um processo sequer na Justiça, porque trabalhamos com responsabilidade. Vamos ao senhor. Candidato Giliardi Gomes, a última pergunta, um total de 10 perguntas. Aqui. Quinquênio é um direito dos servidores da educação, mas não está sendo pago? Pergunta ao candidato Giliardi com 3 minutos, conforme o regramento. A mesma pergunta ao candidato Cláudio. Quinquênio é um direito dos servidores da educação, mas não está sendo pago? Essa é uma pergunta que eu confesso a vocês que eu conheci essa ação. É uma ação que já está tramitando, né? Me parece que são 200 ações, 200 e poucas, 80 ações. E é uma ação que realmente vai causar talvez um desequilíbrio grande nos cofres do município. E é direito adquirido. Direito adquirido é direito respeitado. Nós temos que respeitar. O servidor precisa, eu não posso sacrificar o servidor em detrimento de uma administração. O servidor é aquele que presta o serviço com zelo e eficiência, e é ele lá na ponta que resolve os problemas da administração. Se nós tivermos um servidor bem atendido, respeitado, valorizado, o povo é bem recebido, é bem tratado. Não que o servidor nosso depende disso para tratar da pessoa, para cuidar de um outro, mas a maneira, do dia a dia, a carga que ele carrega, isso pode trazer com que ele esteja abatido durante o tempo que ele vai atender o aluno, o paciente, enfim. Nós queremos um servidor satisfeito, feliz, para que ele possa também atender com o mesmo sorriso os nossos munícipes. Então, valorização é o que nós precisamos ter, respeitar os direitos. Quando assumimos o mandato, os nossos servidores, professores da educação, eles serão proibidos de levar comida, de comer na escola. Eram proibidos de cozinhar no fogão da escola. Tinha que levar as marmitas frias para almoçar durante o tempo do almoço dele lá. E uma das primeiras ações nossas quando assumimos foi proibir a marmita gelada. Acabamos com o boia fria naquela ocasião. E todos eles, até o dia de hoje, se alimentam na escola, tem lá uma equipe que faz a comida deles e almoça dignamente, porque nós temos que gostar das pessoas, principalmente daqueles que cuidam das pessoas do município. Desta forma, encerramos o terceiro bloco. Lembrando que esta é a sabatina do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma, com candidatos a prefeito de Theobroma. Candidatos oficialmente convidados: a prefeito do município, Giliardi Gomes, do PSD, tendo como vice-prefeito Edmilson da Amorim, da coligação Os Trabalhos Continuam, PSD, PB, POD, PL. Candidato oficialmente convidado a prefeito, Cláudio Santos, do União Brasil, vice-prefeito Sérgio do Mercado do MDB, coligação Novo Tempo, uma nova história, União Brasil, MDB, PRTB. Agradecimentos à Polícia Militar do município de Theobroma, direção da Escola Estadual Primavera. O evento tem como mediador o jornalista proprietário do site de notícias Portal RN, professor, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Jaru, Sindismuxi, e tesoureiro da Central Força Sindical de Rondônia, Força RO, Robert Takeshi Murakami. Presidente Zilomar Rodrigues Antunes, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma, agradece desde já o empenho de todos para a realização deste evento. E deixe-me tomar a liberdade, não posso deixar registrado o bom comportamento da plateia de todos que estão aqui neste momento
em loco, ao vivo, presencialmente, conferindo este evento importantíssimo. Parabéns ao comportamento e à condução de todos os senhores aqui neste evento. Vamos ao quarto bloco. Perdão, é o terceiro bloco, né? Nós encerramos o segundo, vamos ao terceiro. Cada candidato, após o sorteio, poderá realizar 3 perguntas por vez ao outro candidato, sem direito à réplica ou à tréplica. O tempo da pergunta é de até 1 minuto e o de resposta é o de até 3 minutos. Vamos sortear aqui agora o candidato que irá fazer aí a primeira pergunta. No terceiro bloco, começamos com o candidato Giliardi Gomes, do PSD, da coligação Os Trabalhos Continuam. Como estipula o regramento, cada candidato tem o direito de realizar 3 perguntas por vez ao outro candidato. Como sortear, o primeiro candidato é o Giliardi Gomes, do PSD, da coligação Os Trabalhos Continuam, ausente a Sabatina. Para que nós possamos ganhar tempo e seguirmos o regramento, vou passar para o candidato Cláudio a oportunidade para deixar registrado as 3 perguntas que seria feita ao candidato Giliardi do PSD, caso aqui estivesse. Se limite apenas às 3 perguntas. É uma pena, porque nós poderíamos, nesse momento, ouvir, talvez até entender o que está acontecendo, da maneira que eu irei fazer a pergunta. Perguntaria ao candidato, primeira pergunta, por que é que ele não permitiu mais o desconto em folha dos servidores para fortalecer o sindicato? O sindicato está sendo obrigado, talvez seria um boicote ao sindicato. Perguntaria a ele se ele não gosta dos servidores públicos. Segunda pergunta que eu faço é: por que é que ele fechou a cozinha do hospital para fornecer marmitas que onerem muito os cofres do município? E nós sabemos disso, o portal da transparência mostra de janeiro até o mês de agosto, de julho, um gasto com marmitas no hospital de R$157 mil, que é um valor absurdo, astronômico, ao meu ver, daria para montar um supermercado. Eu perguntaria também a ele essa pergunta. Uma outra pergunta que eu faria a ele nesse momento é: por que ele fechou as farmácias básicas, principalmente de Palmares, que não se tem um dipirona sequer para um paciente que é consultado, sequer também as demais UBS dos Palmares, de Conselheiro, de Travessão 10, da 99, e também porque é que ele não está investindo na compra de medicamentos do hospital. A reclamação é muito grande acerca disso. Muito bem, necessário. Dessa forma, encerramos o terceiro bloco. Vamos dar início ao quarto bloco. Cada candidato, após o sorteio, terá o tempo de 10 minutos para expor as suas propostas contidas no plano de governo. Vamos ao sorteio. Candidato Cláudio Santos, o quarto bloco, 10 minutos para expor as suas propostas contidas no plano de governo. 10 minutos. Muito bem. Nós elaboramos um plano de governo bem enxuto, bem sucinto, fácil de compreender, e nós vamos direto. Na educação, garantir aos profissionais da educação participação em cursos como formação continuada aos professores da rede municipal de educação, dentre outros programas. Investir na tecnologia da informação, auxiliando os alunos da rede municipal de ensino, bem como aos servidores da escola, para que possam buscar desenvolvimento a fim de obter bons resultados tanto nas atividades diárias quanto no mercado de trabalho. Estimular os profissionais da educação, garantindo meios e recursos com vista ao aumento do IDEB, para sair daquele negócio da pior escola lá de Palmares, bem como reduzir para o menor índice possível o analfabetismo entre os alunos da idade escolar.
Garantir aos servidores da rede municipal de ensino, bem como os alunos, o apoio de profissionais de serviço social e psicológico, a fim de dar suporte às demandas e acompanhamentos que se fizer necessário. Garantir aos alunos da rede municipal de ensino o atendimento de isso é muito importante. Garantir aos alunos da rede municipal de ensino o atendimento de neuropediatra aos portadores de autismo ou outras doenças do sistema nervoso. Implantar transporte escolar humanizado, com ônibus climatizados para transporte de alunos e servidores. Garantir um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e das agroindústrias para abastecer a merenda escolar. Criar programa de mentorias para alunos, visando norteá-los para as escolhas, profissões, vocações e autoestima. Transporte gratuito na forma da lei para estudantes de nível superior que cursam faculdade de Jaru. Na saúde, garantir aos profissionais da saúde condições dignas de trabalho com melhoramento do espaço físico do local de trabalho, reabertura da cozinha do hospital com nutricionista, aparelho de raio-x com emissão de laudos, serviço de cardiologia, aparelho de eletrocardiograma com laudo, sala de parto, centro de pequena cirurgia, ônibus adequado para transporte de paciente, ônibus adequado para transporte de paciente de hemodiálise, casa de apoio em Porto Velho, abastecimento da farmácia do hospital e UBS com profissionais farmacêuticos, construção da clínica da mulher, especialidades médicas, ortopedia, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, endoscopia, reestruturação do consultório odontológico, inserir no PSF o serviço de fisioterapia com visitas aos acamados. Posto de saúde de Palmares vai voltar a ter mais um médico, fisioterapeuta, atendimento diário na farmácia básica, sala de odontologia. Obras de infraestrutura, ampliar a pavimentação de asfálticas em Teobroma e Palmares. Retomar a implantação de calçamentos, passeios nas ruas e avenidas do município, tanto de Teobroma quanto de Palmares. Executar as etapas seguintes, segunda e terceira, do projeto de revitalização do Garapé, lá na Baixada da Igreja Católica. Manutenção da malha viária do município, garantindo trafegabilidade, acesso e patrulhamento em todas as estações do ano, principalmente no inverno, no período chuvoso. Patrulhamento 2 vezes por ano das vias coletoras do município. Construção da Praça da Bíblia com implantação de tanque batismal. Construção do galpão comunitário na área social do Conselheiro. Espaço rodoviário para embarque e desembarque de passageiro com segurança. Trazer de volta a lotérica da cidade. Instruir o programa Cidade Vigiada em parceria com o governo do Estado, instalação de totem de segurança em pontos estratégicos da cidade e na Vila Palmares. Construir o clube do servidor municipal. Construir o clube da terceira idade. Construir o clube da terceira idade em Palmares. Construção da quadra de esportes no assentamento Vale Encantado. Implantar a área da juventude com espaço de lazer, esporte e qualificação. Torre de telefonia para Palmares, sala de atendimento da administração de Palmares e construção de matadouro municipal. Agricultura. Equipar a Secretaria de Agricultura com profissionais da área capazes de gerenciar e fomentar os programas municipais de apoio à agricultura. Adquirir gêneros alimentícios dos produtores rurais da agricultura familiar para abastecimento do hospital, das escolas e através do programa do PA. Atender e também o CRAS. Apoio aos produtores rurais no transporte de insumos, adubo calcário das usinas até as propriedades. Continuidade da ampliação do programa Melhoramento Genético, rebanho leiteiro, incluindo transferência de embrião. Retomada efetiva do programa Porteira Dentro. Executar termo de cooperação com as escolas agrícolas e institutos educacionais para a contratação de alunos estagiários em fase de conclusão de curso para apoio técnico aos produtores rurais. Buscar junto ao Senado parceria para a implantação da escola técnica e formação no agronegócio. Criar programa de geração de produção no âmbito da agricultura familiar, com suporte de implantação de insumos para geração de emprego e renda. Rever o decreto perverso de avaliação venal das terras do município, equilibrando de forma justa os valores de TBI e de ITR dos contribuintes rurais. Distribuição de sementes, incentivo à agroindústria, construção de cozinha comunitária industrial para as mulheres da Santa Primavera, incentivar nas pequenas produções de pescado, colocar em funcionamento equipamento de proliferação de poços semi-artesianos adquirido em 2020 na nossa gestão e que nunca foi usado.
implantar no meio ambiente, implantar o sistema de coleta seletiva, construção de viveiro municipal, implantar o projeto de recuperação de nascentes, no mínimo 40 nascentes recuperados por ano, apoio na recuperação de área degradada, implantar energia sustentável para atender todo o setor administrativo e iluminação pública da administração, estruturar a Secretaria de Ação Social, o trabalho da assistência social, centros ofertando cursos, treinamento aos servidores da Secretaria, dar acolhida nos programas sociais do governo federal, do governo estadual, cuja finalidade é o apoio às famílias vulneráveis, oferecer atendimento especializado para dar cobertura social e psicológica para as famílias atendidas pela Secretaria, dar condição de trabalho aos profissionais da Secretaria, acolhendo os projetos, munindo-os de materiais recorrentes, proporcionando desempenho nas atividades, investir em programas de mentorias para as famílias atendidas por auxílios financeiro do governo federal, visando proporcionar autoestima e resgatando sonhos e melhorar a qualidade de vida. Destinação do servidor específico para acompanhamento aos munícipes que buscam benefícios na aposentadoria junto ao INSS. Abrir diariamente o espaço do idoso para encontros e atividades. Estabelecer conexão com o grupo da terceira idade, com grupos de outros municípios através de encontros da terceira idade. Criar o programa Terceira Idade em conexão com a juventude. Aderir ao programa Viver, envelhecimento ativo e saudável. Criar a coordenação de apoio à juventude com sintonia junto à Secretaria Nacional da Juventude. Implantar a Arena da Juventude com espaço de lazer para esporte e qualificação. Implantar, cuidar dos jovens e adolescentes, investindo na conscientização quanto aos cuidados que devem ter com as drogas ilícitas ou lícitas, gravidez na adolescências e outros hábitos que destroem a paz da família. Investir na capacitação profissional da juventude, proporcionando curso de formação tecnológica ou dos cursos de capacitação profissional que possa gerar motivação e ampliar os horizontes no campo profissional. Dar apoio às igrejas no trabalho de acolhimento aos jovens e adolescentes. Cultura e esporte. Inclusão na estrutura municipal, criação da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e criação da Liga Desportiva. Reforma e iluminação do estádio municipal e dos campos da zona rural. Realizar campeonato no período noturno. Construir arquibancada nos campos da zona rural. Reabrir o campo de Cachoeirinha. Realocar o bosque e a academia para um local adequado dentro da comunidade. Incentivar as demais práticas esportivas, tais como passeio ciclístico, voleibol, basquetebol e outras modalidades. Apoiar a cultura, dando a cobertura nas feiras agropecuárias, exposição, festas natalinas, festivais, maratonas e eventos artísticos, livros de arte, etc. No planejamento da administração, elaborar o orçamento participativo ouvindo o segmento da sociedade pebromense. Estabelecer parceria com o governo do Estado e bancada federal em busca de recursos para atender a administração do município. Cumprir as metas estabelecidas no PPA, no plano plurianual e na LDO, e que compreende toda a esfera municipal segundo a necessidade que requer. Dar condição de trabalho aos servidores da administração municipal para que possam desenvolver suas atividades com eficiência, proporcionando aos munícipes uma oferta de serviços de qualidade. Manter diálogo com a entidade, classe representativa para a elevação do projeto de leis que visem garantir todos os direitos dos servidores e a sua efetiva execução dentro das condições orçamentárias e financeiras do município. Enviar ao Poder Legislativo no primeiro mês da abertura da atividade legislativa o plano de carreira dos servidores e salários de servidores municipais e solicitar ao Legislativo sua aprovação já no primeiro semestre do ano do mandato. Elevar o auxílio alimentação dos servidores de R$ 125 para R$ 500, respeitar e valorizar o sindicato dos servidores públicos do município de Teobrão. Desta forma, encerramos o quarto bloco. Vamos ao quinto e último bloco, onde o candidato, após o sorteio, terá o tempo de 3 minutos para as considerações finais. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teobroma, em nome do presidente Zilomar Rodrigues Antunes, desde já agradece a presença de todos, a todos que colaboraram para a realização desta sabatina do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teobroma, com candidatos a prefeito. Agradecimento especial à Polícia Militar, à direção da Escola Estadual Primavera. Agradecimento aos servidores Dr. Antônio Henrique Weber, assessor jurídico, Márcio Simão dos Santos, o segundo tesoureiro, Délio Campos,
Cordeiro Júnior, delegado do sindicato, representante, a doutora Sueli Leite Viana Vandal, representante da coligação Um Novo Tempo, Uma Nova História. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma lamenta a ausência e o não envio de forma oficial ao sindicato das justificativas e, de certa forma, a ausência do candidato Giliardi Gomes do PSD da coligação Os Trabalhos Continuam. Vamos ao último bloco, que é o bloco de considerações finais com tempo de 3 minutos. O candidato sorteado é Cláudio Santos, com tempo de 3 minutos para as considerações finais. Eu não quero lamentar a ausência aqui do concorrente, porque eu não vou perder meu tempo dos 3 minutos, que é muito pouco para a gente falar do que nós estamos querendo falar. Mas eu quero dizer a vocês que nós precisamos de pessoas para administrar esse município que tem coragem de ir para o enfrentamento, coragem de olhar no olho das pessoas e falar, e de ouvir e de ter resposta. Nós não podemos colocar o município na mão de pessoas que não têm essa habilidade de resolver os problemas. Muitos dos conflitos poderiam ser mediados se tivéssemos uma pessoa de enfrentamento. Uma das palavras aqui, olhando o plano de carreira, o plano de governo do meu concorrente, diz assim: manter a administração aberta para diálogos com funcionários efetivos e contratados à população geral. Já começou errando por aqui. Ele já errou agora. Eu deveria estar aqui para manter esse diálogo, para dizer o que eu quero, o que eu penso. O que eu já fiz é um compromisso do que eu tinha que ter feito mesmo. Agora eu quero uma carta de crédito para os próximos 4 anos. Lamento isso, mas eu quero agradecer a você. Você que está aqui, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, você pode avaliar. Na campanha passada, eu tive um problema. Perdemos o mandato, faltava 6 meses para as eleições. E a perna quebrada, de muleta, eu não me furtei um dia sequer de ir para a rua, de pedir voto, de pedir às pessoas para empenhar o voto no nosso candidato da época. Eu tinha todos os motivos para ficar debaixo da cama, escondido, com medo das pessoas. Mas eu fui para o enfrentamento. E eu estou aqui, de peito aberto, de cabeça erguida, para dizer a vocês: estou de volta. Theobroma vai ter prefeito de verdade. No dia 6 de outubro, vote no 44. É Cláudio Santos, é Sérgio do Mercado. Um novo tempo, uma nova história para todos nós. Muito obrigado, parabéns ao sindicato por essa iniciativa. E meu lamento, a falta de respeito com as pessoas desse município que querem ouvir. E, aliás, durante o dia foi o dia de boicote. Dia de boicote, pessoas movimentando, pessoas questionando, dizendo: não vai, porque o sindicato é contra nós, não vai por isso, por aquilo. Aliás, dizia que não tinha nem o debate, mas está aqui, porque eu estou aqui. Muito obrigado. Perdão os minutos, mas eu tive que fazer esse desabafo. Essa indignação é de Theobroma, não é só do candidato Cláudio Santos, mas de todos nós. Dessa forma, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma, em nome do presidente Zilomar Rodrigues Antunes, dá por encerrado esta sabatina com candidatos a prefeito de Theobroma. A direção do sindicato afirma: o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Theobroma não tem candidato a prefeito, e sim apoia toda iniciativa que vem de encontro aos servidores públicos municipais de Theobroma. Agradecimento super especial e, com as bênçãos de Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, que nas eleições de 2024 a população, os eleitores de Theobroma possam fazer a sua melhor escolha para prefeito e vereadores, e que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, muito obrigado.